porque agora falamos de soja. E você vai ver agora que, em relação ao que se espera, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e Conab, há um equilíbrio em relação à expectativa de produção no Brasil de soja, em torno de 102 milhões de toneladas, talvez um pouco mais do que isso. Em relação às exportações, que talvez haja uma divergência um pouco maior, uma divergência de 1 milhão e 400 mil toneladas, que os americanos apostam que o Brasil terá a mais em relação às suas exportações. A Agricultura BR vai revisar esses dados, foram apresentados na segunda semana do mês de novembro e vão apontando como é que anda a safra brasileira. Primeira tela que eu mostro é em relação à produção brasileira, que o Departamento de Agricultura americano estima em 102 milhões de toneladas e a Conab 102 milhões e 500 mil toneladas de soja é a expectativa da estatal brasileira. Então aqui o que mostra? Que a Conab espera 550 mil toneladas a mais de produção de soja no Brasil. Esse é um dado importante. Vamos ver o próximo, porque a Conab estima uma safra maior do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas olha só, esse dado mostra que a Conab, ao mesmo tempo que estima pouco mais de meio milhão de toneladas a mais na produção brasileira, estima 1 milhão e 400 mil toneladas a menos na exportação nacional de soja. Então, esses dados aqui, eles são interessantes. Mostra essa diferença de 1 milhão e 400 mil toneladas que se tem em relação à expectativa do Departamento americano e também da Conab. E se a Conab estima uma situação na qual as exportações são menores do que esperam os norte-americanos, ela estima também que haja um consumo maior no Brasil. Observe os dados. Olha só, para o consumo interno, o Departamento de Agricultura espera que o Brasil consuma 44 milhões e 100 mil toneladas, enquanto que a Conab 45 milhões 250 mil toneladas. Essa é a expectativa apresentada em novembro pelas instituições brasileiras, aquilo que foi apresentado nessa segunda semana de novembro, e mostra o posicionamento que se espera dessa safra brasileira de soja. Agora, saber como é que anda essa safra brasileira de soja, que ainda está sendo semeada, já vem bem adiantada. De acordo com uma consultoria privada, já chega a 77,5% a semeadura da oleaginosa. Vamos ver os dados, ver o Brasil e os principais estados produtores. Olha só, no Brasil, a semeadura pode ter alcançado já, até o último final de semana, 77,6% da sua área a ser produzida. Estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do Brasil e também do mundo, alcançaria 95,5%. Mostra um claro avanço, um forte avanço do estado do Mato Grosso em relação à sua semeadura. Já o estado do Paraná, segundo o maior produtor de soja do Brasil, traria a situação de 92% da área já cultivada com a oleaginosa, aí mostrando a média nacional, 77,6%, e os dois principais estados produtores do país. Vamos acompanhar agora os dados para outros 3 estados, são o terceiro, quarto e quinto maiores produtores de soja do Brasil, é o que você acompanha comigo. A situação dele está aqui, Rio Grande do Sul a 50%, Rio Grande do Sul, que para esse período do ano vem bastante adiantado, o estado de Goiás 85%, vem passando por problemas por conta de excesso de chuvas nesse momento no estado de Goiás, principalmente no centro-oeste do país, e o Mato Grosso do Sul também bem adiantado a 96,3% da semeadura para gerar essa produção, que é estimada pela Conab em 102 milhões 550 mil toneladas, ou quem sabe o que o Departamento de Agricultura americano espera, 102 milhões de toneladas de produção no Brasil. Para saber, então, como anda essa condição climática para a soja que está nos campos e aquela ainda que vai ser plantada, a gente fala com a Nadiara Pereira agora, que traz a previsão do Brasil nos próximos dias. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos dias tem chovido bem em grande parte das áreas produtoras de soja do Brasil. Essa chuva ela tem sido frequente, aumentando a umidade no solo nas principais áreas produtoras, mas por outro lado o excesso de umidade também traz transtornos, paralisando as atividades de plantio na soja, aquelas áreas que já estão na fase de plantio. Durante esses últimos dias, a chuva garantiu boas condições de umidade no solo em todas essas áreas, em azul e rosa do mapa. Nas áreas em azul, os índices de umidade no solo estão acima dos 70% e nas áreas em rosa, esse índice chega até 100% de umidade.
Por outro lado, a chuva não tem sido regular e não tem aumentado a umidade no solo nestas áreas em vermelho, principalmente do interior de Mato Grosso do Sul ao sudoeste de Mato Grosso, em boa parte do interior nordestino e também no extremo norte do Brasil. Agora, para os próximos 5 dias, as chances de chuva diminuem sobre a região nordeste e acontecem de forma mais frequente aqui sobre o sudeste, centro-oeste, norte e também partes do sul do Brasil. Na região sul, que vem passando por um período de tempo um pouco mais seco, agora as chuvas estarão de volta a partir deste final de semana, com volumes mais expressivos no Rio Grande do Sul, onde a chuva deve variar em torno de 30 milímetros, o que é considerado uma chuva agrícola e que encharca o solo sobre o estado gaúcho. Entre o sudeste e centro-oeste ainda tem previsão para episódios fortes de chuva, principalmente entre Mato Grosso e Espírito Santo, o que é uma chuva boa para manter o solo bastante encharcado, mas também uma chuva que compromete atividades no campo. Durante o próximo período, entre 28 de novembro e 2 de dezembro, a chuva vem com um pouco mais de intensidade entre o sudeste e centro-oeste. No Paraná também deve chover bem nas áreas produtoras, algo em torno de 30 milímetros em 5 dias. Os maiores volumes de água devem ocorrer sobre o estado de Minas Gerais, onde pode chover mais de 70 milímetros em 5 dias. E essa é uma chuva que garante umidade no solo, mas também é uma chuva com potencial para transtornos, principalmente atrapalha as atividades no campo. Sobre a fronteira agrícola do Mato Piba, vai voltar a chover no finalzinho de novembro e início de dezembro, mas por enquanto é uma chuva de baixa intensidade para a região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E por aqui o Agricultura BR traz em destaque agora informações sobre o mercado brasileiro de soja. Você está vendo as informações a respeito da movimentação do Brasil, situação climática. Agora vamos ver preços no Brasil acumulado de uma semana. Nós temos aqui soja no país, mostrando a média de preços nos últimos 7 dias ou 5 dias úteis no Porto de Paranaguá. O que essa informação nos traz? Olha só, primeiro, valor no dia 16 de novembro, logo após o feriado, nós tínhamos R$ 78,50. Houve um baque, porque foi uma quarta-feira na qual o Banco Central começou a atuar forte para segurar a alta do dólar. No dia 17 caiu para R$ 78,00 a saca de 60 quilos, médio no Porto de Paranaguá. Na sexta-feira do dia 18 caiu mais, R$ 77,00 a saca. Entretanto, neste dia 21 ela apresentou recuperação, veio para R$ 78,50 e nesse dia 22 vem para R$ 80,00 a saca de 60 quilos da soja em Paranaguá. Com isso, há uma movimentação de alta no acumulado de uma semana, uma alta de 1,91%. Lembrando que a atuação do Banco Central nesta última terça-feira e também quarta-feira, pode-se dizer até que na segunda-feira foi bem mais branda para segurar a moeda norte-americana aqui no Brasil. Agora o cenário internacional. Os preços da soja na Bolsa de Chicago fecharam ontem em alta pela quarta sessão seguida. A alta chegou a 10 pontos em relação ao dia anterior e se manteve bem próximo às cotações máximas praticadas para as posições de mais curto prazo. O que continua dando as cartas para o movimento com a soja na Bolsa de Chicago é a demanda aquecida, não só pela soja, mas também por outros produtos do complexo.